will try to be as brief as I can. Vou tentar ser o mais breve possível. Key word is try. A palavra-chave aqui, tentar. I promise I'm not trying to take long. Prometo que eu não estou tentando demorar. There's a lot of notes sometimes that I have to go through. Tem muitas anotações que às vezes eu tenho que passar Majority por of elas. the majority of the sermons that A maioria das pregações, as of recently, I think, mais recentemente, I've been noting everything down, eu tenho anotado tudo and then it's like I have it ready. e eu fico com ela pronta. And I'm like, that's not good enough. Aí eu, não tá bom o I do suficiente. more. Aí eu coloco I'm mais. like, is it too much? Aí agora, será que tá demais? But if it reaches you, your life, it's good enough for me. Então, se alcança a sua vida, tá bom o suficiente para mim. Amen. So we're going to be reading John 1, verses 1 through 18. João capítulo 1, versículo 1 a 18. And it says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to bear witness about the light, that all might believe through him. He was not the light, but came to bear witness about the light. The true light, which gives light to everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world was made through him. Yet the world did not know him. He came to his own, and his own people did not receive him. But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. And the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen his glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. In verse 15, John bore witness about him and cried out, "This was he of whom I said, he who comes after me ranks before me, because he was before me. For from his fullness we have all received grace upon grace." Actually, just verses 1 through 16, sorry. There's one thing, the whole passage we just read A passagem toda que foi lida is the greater context of everything, I guess. é o contexto geral do que eu tô. But the main point that I want to get to, Mas o ponto principal que eu quero chegar we find é que nós achamos through verses, a gente vai achar nos versículos starting at 11, a partir do 11, where it says, "He came to his own, and his own people did not receive him. But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God." veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus. And also verse 10, he says, "He was in the world, and the world was made through him, yet the world did not know him." Versículo 10 diz: aquele que é a palavra estava no mundo, e do mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. And something that you guys know that I love talking about is self-reflection. Uma coisa que vocês sabem que eu gosto de falar muito é sobre a reflexão própria, autorreflexão. It's been a tool, obviously we all hear this in school Tem sido uma ferramenta, e todos nós ouvimos isso na escola and in life, e na vida. but Mas there's something that I've learned recently, tem algo que eu aprendi recentemente, that although we may know something, que por mais que a gente saiba de algo, it's kind of like when we look at the Bible. é como se quando a gente lê a Bíblia. And when we hear these messages and we hear these preachings, A gente ouve as mensagens e as pregações, and sometimes it's things that like, oh, I knew this. e às vezes são coisas que tipo, eu já sabia But disso. sometimes things don't click. Mas às vezes a chave não vira. I was talking to Renata and Paulo Eu estava recently, conversando com a Renata e o Paulo recentemente, and I said that there's a certain theme that God has been, it's been over my life. e eu falei para eles que tem um tema que Deus tem colocado sobre a minha vida recentemente. And it's something that I understood, E é algo que eu tenho entendido. and I said it's kind of like a seed. E eu falei, é como se fosse uma It semente was planted, que foi and it plantada, was watered, que está sendo and regada it was watered, e regada, and the soil was feeding it. e a terra estava alimentando ela, But it wasn't until just recently that it sprouted. mas não foi até recentemente que ela começou a brotar.
And I think a lot of the things that we learn in the Bible, E eu acredito que muitas das coisas que nós aprendemos na we will Bíblia, never be able to apply them specifically in us não vamos poder aplicar elas especificamente em nós, until we nossas give vidas, time, até que attention, até que a gente dê atenção e tempo and nurture e nutrir, cuidar. Thank you. these teachings from Jesus before they can be applicable to us. Esses ensinamentos de Cristo até que elas se tornam aplicáveis a nós. We hear, do not lie. Nós ouvimos, não menta. But then when you're planning a surprise birthday party for somebody, you gotta lie to them. Mas quando você está planejando uma festa surpresa para alguém, você está meio que mentindo para It's a elas. silly example, I É know. um exemplo bobo, eu sei. But think of your day to day Mas pensa no seu dia a dia. and how easily it becomes to break or to act outside of a character that Jesus would act in. E como é fácil agir fora de uma característica que Cristo agiria. But there are certain things in your life that you say, I will not do this. Mas tem certas coisas na nossa vida que a gente fala, não vou fazer isso. Because that seed not only was planted, but it sprouted Porque essa semente não foi somente plantada, mas ela também brotou. and it grew Ela cresceu. and the roots are deep. E as raízes são profundas. All the teachings of Jesus and his characteristics. Todos os ensinamentos de Jesus e as suas They need características to be these seeds that are planted deep in our hearts. precisam ser sementes que são plantadas profundamente em nossos corações. And it's not just leave it there and we expect it to grow, we expect it to happen. E não é só deixar a semente lá e esperar que ela cresça e aconteça. A farmer doesn't just plant and go away. O fazendeiro ele não apenas planta e depois vaza. He goes back to the field. Ele volta para He, o field, pro campo. he waters the field. Ele rega o campo. Thank you. He does it in the proper time for according to each fruit, each plant. Ele faz de acordo com cada espécie de planta. But if there's no attention to it, Mas se não existe uma atenção a elas, the seed is useless. a semente se torna inútil. So there's no point in having all these things that we hear from the Word and from the Bible. Então não adianta ter todas essas sementes que a gente ouve e tem da Bíblia, What if we don't water it? mas se a gente não rega If we don't elas, feed it? mas se não If alimentamos we don't elas, care for it? se não cuidamos If we don't delas, nurture it? se nós cuidamos, We're never going to experience the change. nunca vamos experimentar dessa mudança. We see these examples in the Bible of people that Jesus encountered. Nós vemos os exemplos na Bíblia das pessoas que Jesus encontrou And we see, wow, and their lives are changed, e a vida delas foram transformadas. transformed. We see the disciples. Nós vemos os discípulos, They walked with Jesus for 3 years. andaram com Cristo por 3 anos And it took Jesus to go away e levou Cristo embora for them to finally, okay, this is serious. para que eles reconhecessem que, isso é sério. The boss isn't around anymore. O chefão não está mais por aqui. He's not physically next to us anymore. Ele não está mais fisicamente perto de nós. There's no more making little mistakes and having him corrected Não anymore. tem mais essa de cometer erros pequenos e ele nos corrigir. There's no more, I'm going to stand next to him and absorb all that I can from him. Não tem mais essa de ficar perto dele e absorver tudo dele. Because now what I absorbed is in my hands. Porque aquilo que eu absorvi agora está em minhas mãos. And I got to take care of E this. agora eu preciso cuidar disso. How many of us can say that we do that though? Quantos de nós podemos dizer que fazemos isso? There are certain things maybe every one of us individually do very well at. Tem certas coisas que cada um de nós individualmente somos muito bom em fazer. I bet, Fazemos muito bem. I guarantee Eu aposto, eu garanto. that you can find at least one thing that Jesus does that you did not do. Que você pode encontrar uma coisa que Jesus fez que você não faz. So that you have not done. That you have not Que done. você não faz. Certainly at least one thing. Pelo menos uma coisa tem. At least one. Pelo menos uma. And when we look at the life of Jesus, Quando a gente olha para a vida de Jesus, we see this life of sacrifice. nós vemos essa vida de sacrifício. The story of Jesus. Essa história de Jesus. It's sacrifice. É sacrifício. And it's surrender. E é se render, se It's entregar. never to receive. Não é nunca sobre Did he receber. receive? Sure. Hã? Did he receive? Ele recebeu? Sim, Of claro. course. But that wasn't his heart's intention. Mas não foi a intenção do coração dele. But I mean, every time when we come to church, Todas as vezes que a gente vem para a the igreja, Lord's is gonna say something to me. o Senhor vai falar algo para mim. I'm not here to, I'm here to praise the Lord, but I want também him tô to aqui para give me adorar. something, Mas eu quero que ele me dê alguma coisa, right? né?
I'm raising my hand. I will do that all the time. Eu levanto aqui minha mão, eu faço isso o tempo todo. And then if something in the worship doesn't flow as well as I thought it would, I'm like, oh, it's my fault. E What se am I alguma doing coisa do wrong? louvor não fluir do jeito que eu estava pensando que fluiria, é minha culpa, Right? né? Certo? Are you telling me you guys are perfect? You guys are coming here, you know you're only serving the Lord and you're not going to expect anything else. Ou então vocês estão me dizendo que vocês são perfeitos, vocês estão vindo aqui só para servir o Senhor e nada mais. But a life of sacrifice. Uma vida de sacrifício. Sorry. A life that was seeking no glory. Uma vida que não buscou nenhuma glória. A life that was rejected. Uma vida que foi You rejeitada. see here, verse 10, he was Aqui, in the versículo world, 10. Ele and estava the no... world was made through him, yet the world did not know him. Aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. He came to his own, and his own people did not receive him. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Life of sacrifice. Uma vida de sacrifício. Going back to my point of self-reflection. Agora volto ao meu ponto de You autorreflexão. guys realize what day it is today? Vocês sabem que dia é hoje? Is it June 30th? Right? So tomorrow is July 1st. Dia 30 de junho, então amanhã é dia 1º de julho, né? So halfway, we're already halfway through 2024. Nós já passamos metade do ponto de How many 2024. had goals planned Quantos tinham December last year? alguns alvos desde que você colocou de dezembro do How ano many? passado? had countless. I remember all my goals. Eu tinha vários pontos que eu queria alcançar. Had a very ambitious December. Fui bem ambicioso em dezembro. I overestimated my abilities. Ai, gente. Subestimei minhas habilidades. Não, overestimated. I thought too much of my abilities. Eu pensei demais sobre as minhas habilidades. Achei que estava bem. But tomorrow Mas amanhã is the 7th month, the first day of the 7th é o month. primeiro dia do 7º mês. So we're halfway through the year. Então passamos por metade do ano já. Look back Agora olha para trás. to all that you've accomplished this year. Tudo que você alcançou esse ano. Everything that you set to accomplish this Tudo year. que você colocou para alcançar esse ano. According to your plans, you should be at least 50% done, De acordo com os seus planos, você já deve estar 50% completo. right? Não é? Maybe we did. Maybe we accomplished a lot of things, Talvez conseguimos conquistar várias coisas. right? I bet everybody here at least accomplished, I hope. You guys at least accomplished one thing. You Eu got a plan. espero que pelo menos uma coisa vocês conseguiram If you didn't, alcançar. we'll pray for you. Don't worry. We'll Se pray não, for a you. gente vai orar por vocês, não tem problema. Let's light up a fire inside of you. Vamos incendiar o coração aqui. At least one thing. Pelo menos uma coisa. But how many of the things that we have accomplished were specifically for the kingdom, and how many were specifically for ourselves? Agora, quantas das coisas que nós conquistamos ou fizemos são para o reino e quantas coisas são para nós, especificamente? When we look at the life of Jesus, this life of sacrifice, of surrender, Quando a gente olha para a vida de Jesus, essa vida de sacrifício, de se render, we see somebody who is very accomplished, nós vemos alguém que é bem... accomplished a lot. conseguiu fazer várias coisas. Accomplished everything. Fez tudo. Let's be honest. Jesus Vamos ser accomplished sinceros. everything. Ele fez tudo. But did you see Jesus dedicated to his day-to-day, his physical things? Sorry, Did you what? see Jesus dedicated to his physical things? Você viu Jesus se dedicando às coisas físicas dele? Did he take care of it? Yes. Ele cuidava daquelas coisas? What Sim. was his focus? Mas qual era o foco dele? What was his main point? Qual era o ponto principal What dele? was the point that he came down for? Qual era o ponto pela qual ele desceu para cá? You go to work every day, you have your goal. Você vai para o trabalho todos os dias, você tem o seu alvo. Those who go to school, you know what you have to do. Aqueles que vão para a escola sabem o que você precisa fazer. Jesus came down with the mission. Jesus desceu para cá com uma missão. That's my mission. I got to get to that point. Essa é a minha missão, preciso chegar naquele ponto. Whatever comes in the way, É aquilo que interferir no I meio, deal with it, eu lido com isso, but I don't stop for it. mas eu não paro por causa disso. I don't get delayed because of Eu it. não me atraso por causa disso. Somebody tried to delay the process. They said, Lord, I'm not going to let them kill you. Alguém tentou a atrapalhar o processo e falou, Senhor, não vou deixar que eles te matem. No, that's not going to happen to you. Não, isso não vai acontecer com você. And then he calls his best friend, get behind me, Satan. Aí ele fala pro melhor amigo dele, para trás de mim, Satanás. Because he had a goal. His focus was something else. Porque ele tinha um alvo, o foco dele estava em outras coisas. Because even though it was nice, Por mais que fosse legal, it was an interference to God's plan in his life. era uma interferência sobre o plano de Deus na vida de Cristo. How many of us can say that we say, get behind me, Satan, to the good opportunities that come before us? Quantos de nós já falamos para as boas oportunidades que aparecem para nós, para trás de mim, Satanás? How many of us reject the things that are beneficial to us because they are
detrimental to the plan of God for us. Quantos de nós rejeitamos as coisas que são boas para nós, mas que são um peso para o plano de Deus? I'm still learning to do that. Trust Eu me. ainda estou aprendendo a fazer isso. There's a lot that comes to me that I'm like, is this good? Tem muita coisa que chega no meu caminho e eu falo, isso é bom? Yeah, it's good for me, but is it good for É bom para mim, sim, mas é bom para o for reino? the plan of God in my O plano life? de Deus na minha vida? A life of sacrifice is what Jesus lived. Uma vida de sacrifício foi a vida de Cristo. And yet he was more accomplished than every single one of us. E ele cumpriu mais coisas que todos nós. His life of sacrifice. Uma vida de sacrifício. Because he knew that the Father was going to take care of every little thing. Porque ele sabia que o Pai cuidaria de todas as coisas. Because he was willing to give up the things that was required Ele estava disposto a abrir mão das coisas que eram requeridas for the plan of God. para o plano de Deus. So everything that Jesus did Então, tudo que Jesus fez had a goal, had a purpose, havia um alvo, tinha um propósito. right? Não é? Did he waste time? Não perdeu tempo? Right? Não é? Jesus was willing to let go of everything that was important to his physical life Jesus abriu mão de tudo aquilo que era importante para a vida física dele. because what was to come Porque aquilo que estava por vir is more important. era mais importante. The purpose of his arrival was more important O propósito da vinda dele era mais importante. than any little thing that came in the way. Da chegada dele. É tudo aquilo que vinha no caminho. How many of us can say that we are completely willing to let go of what God has asked of us? Quantos de nós somos capazes de dizer que estamos dispostos a abrir mão de tudo por causa daquilo que Jesus quer fazer na nossa vida? We can look at every different example in the Bible. Podemos olhar todos os exemplos diferentes na Bíblia. Many different examples we can look at. Muitos exemplos a gente pode ver. Let's talk about Abraham and Isaac and Abraham. Abraão, Isaac. Give up your son, kill your son, offer your son for me. Ofereça o seu filho em sacrifício a mim. Prove to me that you serving me. Me prova que você está me servindo. He does, and God provides. Ele Or prova isso. he's about to, Ele está para provar and God provides. e Deus ele provê o sacrifício. God cares if he tells you to do something, Deus ele se importa quando ele te diz para fazer algo, even if it seems insignificant por mais que pareça insignificante or too great. ou muito grande, We understand and we know nós entendemos e that sabemos it's worth it que vale a pena because of the greater cause, por causa da causa maior, which is his kingdom. que é o reino dele. How many of us are willing to do that, though? Mas quantos de nós estamos dispostos a fazer And I'm isso? not here to pinpoint any little thing that's wrong in your life Eu não estou aqui para apontar o que está de errado na or sua to vida judge you in any way. ou para te julgar de alguma What I am forma. asking is, Mas o que eu estou te pedindo, what has God required of you o que Deus está requerendo de você, that you have not let go of yet? que você ainda não abriu mão? What has God asked you O que Deus tem te pedido that you are not willing to let go que of? você não está disposto a abrir mão? What have you placed in your own life O que você tem colocado na sua própria that has vida caused a blockade que tem causado um bloqueio or delay ou um atraso in the plan of God for your life? para o plano de Deus na sua vida? Because our ideas are always going to be good for us, Porque as nossas ideias sempre serão boas para nós. right? They're always going to be good for us. Sempre serão boas para We're not nós. we're not going to have ideas that are going to hurt us. Nós não vamos ter ideias que vão nos machucar. If you do, Se você we'll pray for tiver, you. a gente vai orar por você. We're going to pray for you. Vamos orar por você. Some kind of self-harm, we'll pray for you. Masoquismo, a gente vai orar por você. It's always beneficial. É sempre beneficiante. É sempre um benefício. Because when we have those ideas that are going to hurt us, it takes us longer to execute them. Porque quando temos ideias que vão nos machucar, demora mais tempo para a gente Yeah, executar elas. ideas, let me correct that. Ideas that are beneficial to the kingdom, Ideias que, deixa eu corrigir, ideias que são um benefício para o reino, we debate more, right? a gente debate mais, não é? It's like, I don't know if I should do this. Ah, não sei se eu devo fazer You isso. know, I was doing this. Ah, eu estava fazendo I won't isso. be able to finish this. Não vou poder terminar isso. But I know that the kingdom is going to ask this. Mas you eu sei que o know. reino vai pedir isso. It takes us so much longer to execute those things. Demora muito mais para nós executarmos essas coisas. It's really quick for us to execute the ideas that are beneficial for us. É muito fácil a gente executar as ideias que são boas para nós. So what has God asked of you recently? Então, o que Deus tem pedido de você recentemente? Or a while ago that you were still not willing to let go of? Ou então, há um tempo atrás que você ainda não está disposto a abrir mão. We have a lot of examples of people Nós temos vários exemplos de pessoas who did that. que
fizeram So isso. God said, do this. Deus disse, faça isso. They said, nah, I'm good. I'm going to do this. Não, tô de boa, vou fazer isso. Look at the lives of Jonah, Olha a vida de Jonas, Abraham with Lot. Abraão com Ló, Look at the life of Samson. Sansão. I think Samson's probably the worst one. Eu acho que Sansão é o pior. God was like, here's a list of things you should not do. Deus falou, deu uma lista de coisas que você não deve fazer, Clear as day. bem claro. You have the manual for your success. Você tem um manual para o seu sucesso. Don't do these things. Não faça essas coisas. And he goes, I got an idea. E ele falou, eu tenho uma ideia. How about I do all of them? E se eu fizer todas essas And coisas? you still honor your side of the promise. E your você side of the ainda deal. honra a sua promessa sobre mim. It's okay. Tá de boa, tá de boa. I know what I'm doing. Eu sei o que eu tô fazendo. Probably the worst one of all of these. Para mim é o pior de todos. We have a lot of examples of people who messed up. Temos vários exemplos de pessoas que erraram. We have one example of someone who did not at all. Temos um exemplo de uma pessoa que não errou em nada. Look at Jesus. If we reflect our lives of Jesus, Se nós refletirmos a nossa vida em Cristo, one, we're going to find a lot of things that we need to change in our lives. vamos achar muitas coisas que precisamos mudar. But we're going to have the path for success. We're going to have Mas nós vamos ter esse caminho para o sucesso. success in the kingdom. O sucesso no reino It's through the way that Jesus lived. é viver a forma como Jesus viveu. So I got to ask you, what are you willing to give up? What are you willing to sacrifice for the kingdom of God? Deixa eu te perguntar, o que você está disposto a sacrificar pelo reino de Deus? What are you still holding on to so firmly O que é que você ainda está se prendendo tão firmemente that God has been knocking on your heart, que Jesus tem batido no seu coração, saying, give it up, give it up. falando, abra mão, abra Let mão, go. abra Let mão, go. abra Just mão, surrender this. entrega isso daqui. Trust me, it's not going to look good for you in the end. Confie em mim, isso daqui não vai ficar bem para você no It final. may look like a great thing. Pode parecer algo muito bom. He asked for Isaac. Ele pediu para Isaac, It made no sense. fez sentido nenhum. Like, you just gave me the kid. Você acabou de me What's dar going on? esse filho, agora o que está acontecendo? What's going on? O que está acontecendo? What in your life O que na sua vida? has God told you multiple times, hey, Deus tem falado várias vezes, olha, let's move past this. vamos passar por Let's isso, move on from this. vamos ir adiante, Let's grow. vamos crescer. And today during prayer today, Durante a oração hoje, it was kind of weird. foi um pouco esquisito. I was in our dining area Eu estava lá no nosso sala de jantar, and I had my Bible out, I had my iPad out. I was typing up the sermon. eu estava com minha Bíblia, meu iPad, estava escrevendo a And pregação, I just started praying. e eu comecei a orar. And it was so weird because it was like it's like the Lord was showing me the things that were clear as day that were detrimental to me. E foi muito esquisito, porque o Senhor estava me mostrando muito claramente as coisas que são um problema para mim. And it were things that I thought, it's not going to be a problem. E haviam coisas que eu achava, tipo, não vai ser um problema. It's such a simple thing. Uma coisa tão simples. And I remember it's like I just felt the Holy Spirit move in my heart that moment. E eu lembro que eu senti o Espírito Santo mover no meu coração naquele momento. It's like, just get rid of this. E falar, se livra disso. What's the benefit of this? Qual é o benefício disso? Because I was praying. Porque eu estava I orando, was like, one of the things that I was like, Lord, this area here e uma das coisas que eu estava, Senhor, essa área in aqui, my life da minha vida, is a problem. é um problema. I need to grow in that Eu area. preciso crescer I nessa need to área. change in this Eu area. preciso mudar nessa I need to área. grow in this Eu area. preciso crescer nessa área. And the Lord was like, okay, yeah, E o Senhor estava, let's start. It's not the phone. I'm just saying. Here's não an é um example. telefone, mas é como se fosse um exemplo. Let's start with this. Vamos começar com isso. Get rid of this. Se livre disso. Get rid of that. Se livre disso. What is God telling you? Get rid of this. O que é que Deus está falando para você se Throw livrar? this away. Para jogar fora. Toss this out. Para jogar para fora. What good is it for you? Que benefício que tem para você? What do we learn in the Bible? O que é que nós aprendemos na Bíblia? What is good a man to win the world but lose his soul? O que adianta o mundo ganhar o mundo, mas perder a sua própria alma? What's the point of gaining anything in this world if it's going to cause you, O que adianta você ganhar qualquer coisa nessa terra se vai te causar? if it's going to cause you any kind of growth in the kingdom of God? Não vai causar. If it's going to cause, if it's affect Se your o growth. efeito, se vai afetar o seu crescimento no reino. Let's start thinking more deeper about our decisions. Vamos começar a pensar mais profundamente sobre as nossas decisões. Before we start making any kind of decisions, it's whatever. Antes de começar a falar, tipo, não tem nada a ver, tem nada a ver.
A lot of times I think we live a life Ou muitas vezes eu acho que a gente vive uma vida we're chasing after que estamos correndo atrás our mistakes. dos nossos erros. We walk, we make a mistake, A gente anda, comete um erro, we move on somewhere else, make another aí mistake, vai para o outro lado, comete outro erro, another mistake, outro erro, another mistake, outro erro. and you look, Aí quando você olha, oh, I messed up there. nossa, mas Let me go clean pisei it na up. bola ali, aí você vai tentar arrumar aquilo ali, But you didn't deal with something back there. mas você não lidou com aquilo que estava lá So there's atrás. another mistake. Então tem outro problema ali And you atrás. move on, Aí você continua And andando, there's another mistake you got to deal aí with. tem outro problema que você tem que And lidar it com just ela. goes on and on and on. E continua com o ciclo. Instead of staying ahead of the game, we're chasing after. We're trying to make up. No lugar de você correr atrás, você está sempre tentando alcançar. If we as Christians, as disciples, Se nós, como cristãos e discípulos, are not on our A game, não estamos no nosso melhor jogo, the melhor kingdom condição, of God is going to have problems growing in our region. o reino de Deus vai ter problemas em crescer na nossa região. It will grow because there's people that are dedicated to the kingdom and are warriors for the kingdom, and they will make the kingdom grow. Vai crescer porque existem pessoas que são dedicados e guerreiros pelo reino e dão a vida por ela. But today we see examples of what it means to be a Christian who is weak, who Mas- is slow, Mas hoje vemos exemplos de cristãos que dão exemplo de ser fracos, são devagar, Christians who aren't dedicated to the Word of God, cristãos que não são dedicados à palavra de Deus, Christians who aren't dedicated to a lifestyle of Jesus. que não são dedicados a um estilo de vida de Cristo. And we see society reject Christianity. E nós vemos a sociedade rejeitar o cristianismo. It's not even because of the fundamentals of Christianity, but because of the Christians themselves. Não é nem por causa dos fundamentos do cristianismo, mas são pelo causa dos cristãos. I was watching some videos on Instagram, Estava assistindo os vídeos no Instagram and it was these people complaining about Christians. e eram essas pessoas reclamando sobre os cristãos. Oh, because they did this. Ah, eles fizeram isso. And the guy who was kind of debating E them, o cara que estava it's debatendo, like, well, it's actually not, that's not what we learn. ele falando, mas não é isso que a gente aprende. But the image of that Mas a kind imagem of Christianity Desse tipo de cristianismo is engraved in their brain because of the ones who are weak. está marcado no cérebro deles por causa dos fracos. One of the things that God has really transformed my life in, Uma das coisas que Deus tem realmente transformado a minha and I vida. was, me and Paula were talking, we're on a run, and we're talking about it. Eu e o Paulo, a gente estava conversando sobre isso. And I said how the Lord has shifted me Como o Senhor tem me transformado into understanding para entender something that I've heard my entire life, but it's just like one day it just clicked, and I'm just like, okay, I can live this. uma coisa que eu ouvi a vida inteira, mas um dia a chave virou e eu falei, pô, posso viver isso. My abilities don't define me. Minhas habilidades, elas não me definem. My name doesn't define me. Meu nome não me define. My problems don't define me. Meus problemas não me definem. What defines me is my purpose in God. O que me define é o meu propósito em Deus. So if I am the purpose that God has for me here, Então, se eu sou o propósito que Deus tem para mim aqui, and if I live that, e se eu viver isso, my character. meu caráter, You look at me, you think, oh, everybody knows I'm a little more quiet. o povo olha para mim e vocês sabem, eu sou um pouco mais quieto. Everybody calls me the king of patience. O povo me chama do rei da paciência. But that doesn't mean I can't be a warrior for the kingdom of God. Mas isso não significa que eu não possa ser um guerreiro para o reino de So Deus. if I'm the purpose here, Então, se eu sou um propósito aqui, I can be the purpose here, eu posso ser o propósito aqui. because my location doesn't define me. Porque meu local não vai me My definir. job title doesn't define Meu me. título do trabalho não vai me definir. My title in the church doesn't define Meu me. título na igreja não vai me It's definir. an organizational thing. É uma coisa organizacional. The purpose in God defines me. O meu propósito em Deus é que me define. So if I'm living that, Então, se eu estou vivendo isso, and if I understand that wherever God sends me, I will be that purpose, e se eu entendo que para onde Deus me enviar, eu serei aquele propósito, I can be Gabe here, eu posso ser o Gabriel aqui, I can be Gabe here, posso ser o Gabriel aqui, and even if it seems like that doesn't really match him, e mesmo que pareça que isso não combina muito com ele, why is he doing that? por que ele está fazendo isso? I'm able to do that. Eu sou capaz de fazer Is he aquilo. being fake? No, I'm not being Eu fake. estou sendo falso? Não. What Paulo said actually clicked in my head a lot. O que Paulo falou deu um clique na minha Is cabeça. if you're able to be yourself here and over there, Se você consegue ser você mesmo aqui e even if ali, it's super different, por mais que seja super diferente, that is that is an example isso é um exemplo of true maturity, de uma verdadeira of maturidade, true understanding of your identity. de um verdadeiro entendimento da sua identidade.
I was like, that makes so much E eu sense. falei, nossa, isso faz muito sentido. That's the proof of me being mature, A prova de que eu sou maduro, the proof of me being devoted to my purpose a prova de que eu sou devoto ao meu propósito is when God places me here, é quando Deus me coloca aqui, and I'm me, e eu sou eu, and I can do exactly what I'm required to do here. e eu posso fazer exatamente aquilo que eu sou requerido para fazer aqui. He moves me here, Aí Ele me move para cá, and I adapt, e eu duvido, e eu adapto, isso foi mal. and I still function E eu ainda funciono well bem here. aqui, My purpose is not changed. porque meu propósito não mudou. That's maturity. Isso é maturidade. That's growth. Isso é crescimento. That's an understanding of who you are. Isso é entendendo quem você é. That is a life of surrender. Isso é uma vida de entrega. It's like all that I know is my purpose in God. Tudo que eu sei é o meu propósito em Deus. Everything else is secondary. O restante é secundário. I'm going to live that purpose Então eu vou viver esse propósito everywhere I go. por onde eu for. But that requires you to surrender. Mas isso requer que você se It entregue. requires you to surrender, not because what happens is if you don't surrender, O problema é que se você não se render, then we become identified by our abilities. então a gente se torna identificados pelas nossas habilidades. Then we are identified by our weaknesses. Então somos identificados pelas nossas fraquezas. Then we are identified by anything that people think of us. Então somos identificados por qualquer coisa que o povo pense da gente. Fishermen became became changers of history. Os pescadores se tornaram transformadores da A história. tax collector was hated, O coletor de impostos era odiado. became one of my favorite books to read. Virou um dos meus livros favoritos de se ler. A murderer of Christians Um assassino de cristãos became one of the greatest apostles in existence. se tornou um dos maiores apóstolos em existência. It doesn't match them. Não combina com It doesn't make eles. sense. Não faz sentido. A carpenter O carpinteiro became the son of God. era o filho de Deus. A carpenter healed. Um carpinteiro curou. A carpenter taught. Carpinteiro falou. A carpenter baffled the leaders of the law in the time O carpinteiro bugou a mente dos líderes na época. because he identified with this purpose. Porque ele se identificou com o propósito. If we don't identify with our purpose, Se a gente não se identifica com o nosso we will propósito, be identified by every situation we get into. seremos identificados por cada situação que nós entramos. We will then embody our work. Aí nós vamos abraçar o nosso We're going to trabalho, embody our abilities. as nossas habilidades. Right? Oh, this person's a great singer. They're a singer. That's all they Essa do. That's all they're good for. pessoa canta bem pra caramba, então ela é cantora, só This faz person's isso. a liar. They're a liar. That's all they're good for. All they're good for is lying. A pessoa mente, a pessoa reconhecida só como mentiroso. No, this person is a disciple of Jesus. Não, essa pessoa é um discípulo de This Jesus. person is a disciple Essa of pessoa é um Jesus. discípulo de Jesus. It doesn't matter where they come Não from. importa de onde eles vêm, It doesn't matter what they're good at. não importa no que eles sejam bons, Their weaknesses don't change them. as fraquezas delas The não os mudam. Where they are doesn't change them. Onde eles estão não muda eles. Because they Porque have surrendered eles têm se to the rendido purpose ao propósito that God has for them. que Deus tem para eles. If we are unwilling to surrender to that, Se não somos dispostos a nos render a if isso, we're unwilling to sacrifice for se that, não estamos dispostos a sacrificar, you're going to be a leaf in the wind. vamos ser uma folha no vento. You're going to be blown away. Você vai ser soprado You longe. grow in the spring, Você cresce na primavera, you fall during fall, autumn, você cai durante outono, wind takes you away, o vento te leva and the cycle restarts. e o ciclo recomeça. Wherever the wind takes you, you stop. Para onde o vento vai, você vai. But the tree doesn't move. A árvore, ela não se The move. tree is there. A árvore está lá. Spring, summer, Primavera, fall, verão, and winter. outono, inverno. That tree is there, Aquela árvore está lá. unchanged, Não muda. alive, Viva. because it understands its purpose. Porque ela entende o propósito. Have you understood Você já or entendeu? realized Ou how, reconheceu how que perfect creation is? o quão perfeito é a How criação, perfect things are in the world? o quão perfeito as coisas no mundo são, Because everything that God positioned, porque tudo aquilo que Deus everything posicionou, that God created, tudo aquilo que Deus criou, everything that God formed, tudo aquilo que Deus formou, understands its purpose. entende o propósito You deles. know why society Sabe por que today a sociedade is hoje completely coming apart? tá caindo aos pedaços hoje? Because we have lost
our purpose. Porque nós perdemos o nosso We no propósito. longer identify with our purpose. Nós não nos identificamos com o nosso We propósito. identify whatever is beneficial to us in the moment. Nos identificamos somente com aquilo que nos beneficia naquele momento. We identify with whatever is our problem at the moment, Nos identificamos com qualquer que seja o nosso problema naquele momento, right? não é? You wake up one day, you're angry, you're upset, Você acorda um dia, você está meio nervoso, things aren't going well for as you, coisas não estão indo bem para você, and you live that for the rest of the e day você vai viver aquilo o until restante you do find a dia, solution. até que você encontre uma solução. Jesus was Jesus rejected, foi rejeitado, he was beaten, foi açoitado and he still loved. e ainda amou, He still forgave. ainda perdoou. That was his purpose. Era o propósito He dele. came down Ele desceu to teach us what it means to have a relationship with God, para nos ensinar o que é ter um relacionamento to com forgive Deus, our sins. para perdoar os nossos In his pecados. lowest moments, E nos momentos mais baixos dele, Jesus still identified with his purpose. Jesus ainda se identificou com o propósito It dele. didn't matter where he was. Independente de onde ele It estivesse, didn't matter who was around him. independente de quem estivesse ao redor He dele, didn't care that his friends left him. ele nem se importava que os amigos se abandonaram. Maybe physically, yeah, it hurt, because it Talvez hurts fisicamente doeu, porque realmente being dói. abandoned, Ser being abandonado, left alone. ser deixado de lado, But he understood what his purpose mas was. ele entendeu o propósito dele. So he held on firmly Então ele segurou firme, because the purpose meant more to him porque o propósito significava mais para than ele the situations he was living. do que a situação que ele estava vivendo. When will we Quando é que nós be able to say vamos poder dizer and be able to be seen e poder sermos vistos those who are identified by our purpose? como aqueles que são identificados pelo seu propósito? We're human, yes. Somos humanos, sim. We're going to have ups and downs in Vamos ter life. altos e baixos na vida. But if that changes us, Mas se isso muda a gente we allow these traumas to transform us, e deixamos esses traumas nos transformarem, we are then being identified então seremos by the identificados good times. pelos tempos bons. If I'm identified with how good things are right now, Se eu sou identificado como as coisas estão bem agora something bad happens and it changes my life, e algo de ruim acontece e muda minha vida, I wasn't identifying with my purpose. então eu não estava me identificando com o meu propósito. I was identifying with the benefits of a good time, Eu estava me identificando com os benefícios de um bom tempo, of the season that I was living in. de uma estação boa que estava vivendo. Jesus went through horrible things. Jesus passou por coisas terríveis. Literally couldn't breathe on the cross. Literalmente ele não conseguia respirar He na kept cruz. shifting his body up and down on the cross Ele- to be able to breathe out. Ele tinha que mover o corpo dele na cruz para conseguir expirar. So imagine Jesus with all that excruciating pain, Então imagina Jesus com toda aquela dor, close to death, perto da a morte, horrible death. uma morte terrível, In all that pain, toda aquela dor, adjusts his body, pushes himself up, ajustando o corpo dele para conseguir and respirar. breathes the words, E ele fala as palavras: forgive them. They perdoe-os, don't know what they're doing. pois eles não sabem o que fazem. Jesus is the example of somebody who was surrendered to the purpose. Jesus é o exemplo de alguém que se rendeu ao propósito. Jesus is the example of someone who is identified with the purpose. Jesus é o exemplo de alguém que se identificou com o propósito. One example. Um exemplo. I love using tools as example. I don't know why. Eu amo usar ferramentas como exemplo. If you grab a hammer, Se você pegar um martelo, throw it out that window, jogar pela janela you scream at that hammer, e você gritar pro martelo, you slap that hammer, você bater naquele you martelo, spit on that hammer, você cuspir no martelo, you dump it in some mud, se você jogar ela na lama you throw it in some fire, e jogar no fogo, drown that hammer, tá? drown it. E afogar o martelo, You pull it out, você tira ela, what are you going to have? o que você vai ter? A hammer. Um martelo. Why? Por quê? Because the hammer is living its purpose. Porque o martelo está vivendo o How propósito many of dela. us can say that we can be tossed out the window, O que eu tô dizendo, a gente pode ser jogado pela janela. screamed O at, povo pode gritar beat pra up, nós. A gente pode ser açoitado, spat on, cuspido, cursed, xingado. go through fire, Podemos passar pelo fogo and still identify with our purpose of who e we ainda are sermos supposed to be. identificados pelo nosso propósito. How many of us can say that? Quantos de nós podemos dizer isso? I need work on that area, okay? Eu preciso de trabalho nessa área. I need to work on that area. Eu preciso trabalhar nessa área. Every day, though, Todos os dias. it's a process of perfection. É um processo de To be aperfeiçoamento. more and more like Jesus. Para sermos mais e mais To be more parecidos and com more like Cristo. Jesus. Mais e mais parecidos com There are Jesus. things before Tem coisas antes that happened to me que aconteceram comigo that don't affect me today. que não me afetam hoje. Like my purpose is bigger than this. Meu propósito é maior do que isso. There's a couple of things that I just still need to work on. Tem algumas coisas que eu ainda preciso trabalhar. But it's okay. Mas está tudo bem. It's okay. Está bem. It's a process. É um The processo. life with Jesus is a process. A vida com Jesus é um processo. But if we stop in the process, Agora, se a gente parar o processo,
we're not identifying with our purpose. Nós não nos somos identificados pelo nosso We're now propósito. identifying with the situations around us. Agora somos identificados pelas nossas situações e circunstâncias. Amen. Amém? And one note before I finish off. E mais um ponto antes de fechar. When you look at the cross, Quando você olha para a cruz the cruz vazia, we see nós vemos, that it's like a signature of God, é como se fosse uma assinatura de Deus, saying over the life of Jesus, falando sobre a vida de Jesus. he overcame, Ele venceu, he rose again, ele ressurgiu, he is victorious. ele é vitorioso. The empty cross Aquela cruz is vazia understanding, é o entendimento, is a result é o resultado of someone who lived surrendered to the purpose de alguém que viveu rendido ao seu propósito, that not even death could hold. que nem a morte conseguiu That's how segurar. dedicated to the purpose Jesus was. Esse é o nível de dedicação que Jesus tinha ao propósito Not even dele. death could change him. Nem a morte pôde mudar. And that's cool. That's powerful. Isso é poderoso. Not even death could transform who Jesus was. Nem a morte pôde transformar quem Jesus Not era. only did death not change him, Não somente a morte não o he transformou, was bumped up to the right hand of God. He was there, ele foi glorified. colocado na mão direita, sobre a mão direita de Deus. And everything that you say in my name will happen. E ele disse, tudo aquilo que você falar em meu nome My name has acontecerá. power Meu nome tem because poder, I've overcome death. porque eu venci a morte. Dedication to the purpose. Dedicação ao propósito. Dedication to the calling. Dedicação ao chamado. A life of surrender and Uma sacrifice. vida de entrega e sacrifício. It's only going to happen Só vai if we acontecer are also willing to sacrifice. se você está disposto a sacrificar. And it's a process, like I said. E como eu disse, é um Not processo. expected to know it from one day to the next. Não espera acontecer de um dia para o But outro. like I said in the beginning, Como eu disse no início, let that seed go deep into the soil que essa semente vá profunda na terra. and water it. E regue ela. Give it time. Dê tempo a ela. Give it dedication. Dedique-se a Because ela. one day it will sprout. Porque um dia ela vai brotar. And one day, E um dia, what was affecting you, aquilo que estava te afetando what changed you, ou te mudou, will no longer affect you. não vai te afetar mais. Because you're healed from that area. Porque você está curado daquela Because you're área. now focused on the purpose that Porque God has for you. Você agora está focado no propósito que Deus tem para você. Amen. Amém?